Aqui estamos diante de uma escultura do Amílcar de Castro, em aço cortem. Acho interessante, no caso desse trabalho e da outra escultura do Franz Weissmann, né, colocada aqui na frente do museu, que, enfim, são claramente exemplos de trabalhos que dialogam com a própria situação do museu, né? O Museu de Arte Moderna. Os dois artistas são referências, né, da própria arte moderna no Brasil, aí entendendo mais esse segundo momento da arte moderna, né, dessa arte moderna construtiva. E é interessante pensar também na relação desses dois artistas, do Amílcar e do Weissmann, com os próprios desenvolvimentos da arte moderna no Rio de Janeiro, né, do Grupo Frente para os momentos seminais aí do neoconcretismo. Mas eu acho que tem nuances, pensar a questão entre o público e o privado. Acho que hoje a gente vive uma condição que é muito... Essa diferença entre o público e o privado é muito tênue. Nem sempre ela fica explícita ou fica fácil de compreender. Muitas vezes a gente acha que algo é público e na verdade está sendo... Existe incentivo fiscal, patrocínio privado, ou em essência está muito mais dentro do privado do que do público. Às vezes essas duas instâncias em termos de financiamento se misturam. Eu acho que esse é um dado, assim, o que dificulta entender a noção de público aqui é também porque essa noção de público dentro dessa relação de propriedade, ela hoje em dia está muito esgarçada. Projeto com financiamento público-privado, né? Enfim, a isenção de imposto, mas o patrocínio, no caso de alguns desses festivais, era privado e no outro, alguns outros também eram inteiramente públicos, dinheiros de editais, enfim, públicos em espaços públicos. Quando a gente vai para o espaço público num evento institucional, digamos, né? Aí, claro, a coisa muda bastante de figura porque você precisa de autorização, você precisa de ter um suporte legal, não é? Seja, enfim, da polícia, da Sete Rio, da Rio Luz e mil outras instâncias, né? Além também das próprias autorizações que as instituições pedem para os trabalhos acontecerem, ainda que eles não sejam feitos dentro do espaço do museu, né? Então, é bem curioso aí, respondendo a sua pergunta diretamente, a gente vê uma ocupação do espaço público de forma muito livre e espontânea, né, que não tem nada a ver com curadorias e editais e etc., e que se dão das mais diversas maneiras, seja do lambe-lambe, a performance, né, ou enfim, instalações efêmeras, né, ou então esse outro tipo de ocupação que realmente acontece dentro de uma plataforma mais institucionalizada, onde é preciso uma série de autorizações. No caso do trabalho que eu fiz com os grafiteiros, foi mais interessante, porque se não tem a instituição, o pessoal sobe em cima de um prédio de 20 andares e picha, grafita, faz o que quer, né? Na calada da noite, sem a polícia ver. Quando tem autorização, aí não, aí cobra-se, obviamente, vai se cobrar um cachê, mas aí você tem que assinar um termo de responsabilidade. O mesmo acontece para performances, é necessário todos assinarem esse termo, você tem que pensar na segurança, na integridade física de quem está fazendo, precisa da autorização da superfície ou da área, não é, que vai ser utilizada, que é pública, porém, muitas vezes está relacionada a um uso privado, não é? Os muros de uma casa, eles dizem respeito ao público, mas o muro mesmo é privado. Então você tem que pedir autorização para aquela figura, né, para o dono do muro. O muro, de fato, delimita uma propriedade privada. Claro, né? Mas você não pode fazer qualquer intervenção no seu muro porque ele é voltado para a rua, né? Eu sendo o dono do meu muro, mas para alguém fazer alguma coisa no meu muro também, se me pedir autorização, de repente pode, mas não pode porque eu tenho que falar com a prefeitura. Enfim, então há muitos modos, né, de ocupação e a gente está vendo agora uma série, já agora não, já nos últimos, sei lá, últimas décadas, né, mas uma série de ocupações bastante espontâneas por um lado, mas também pensadas coletivamente, né, que ocupam o espaço público aí não mais apenas com esculturas ou com
com ações de natureza claramente artística, mas de diversas formas, né? Desde uma feira de usados, feira de vinil, cozinha orgânica e por aí vai. No caso de ações mais efêmeras, e aí especificamente no caso de performance, né? Sim, é uma ocupação que acontece e passa, enfim, poucas horas depois, né? E que vai lidar com esse público, que nós vamos chamar público, mas enfim, é o transeunte, é o indivíduo que está no espaço público, que está na rua, não é? Mas é uma relação de quase de 1 para 1, ou de poucos, não é? Você até se apresenta durante 1h30, faz uma ação na Cinelândia, 400 pessoas vão ver a sua ação, mas aquilo logo depois se dissipa, né? Então o que temos é a construção de uma memória. E são trabalhos feitos especificamente por um tipo de lugar também. É muito diferente uma ação que acontece no espaço interno do museu ou num outro local fechado e um tipo de trabalho, um tipo de ação que vai acontecer justamente numa praça ou num jardim, num espaço de outra natureza. Ou você acha que esse deslocamento não é pensado pelos artistas? Não, é totalmente pensado, né? Nós fizemos aqui o Festival Performance Arte Brasil no início de 2011, que era neste vão do MAM. Então, várias ações elas foram para a cidade, elas saíam daqui e foram ao centro. Uma delas, por exemplo, foi a ação do Vestindo Nu, do Daniel Toledo, junto com a Ana Rupp, em que eles usavam macacões com os seus corpos nus estampados e atravessavam as ruas, saíam aqui no meio do centro empresarial. E era muito interessante esse embate tão direto, não é? Com aquelas pessoas todas vestidas para trabalhar, eles também estavam vestidos para trabalhar, porém usando nu. E eu acho interessante colocar que esse trabalho, na verdade, o Daniel na época ele ainda não sabia da informação, mas esse trabalho, ele aconteceu na década de 60 pela artista Orlan, francesa. Ela fez também um macacão com o seu corpo nu e ela saía pelas ruas de Paris, isso em 64, eu acho, um pouco depois. Então é uma ação que já havia sido feita, né? E eles tiveram essa ideia de refazer.